Capítulo 5. Autêntico versus falsificado, por Jonathan Welton. Mas como a sua unção te ensina sobre todas as coisas, essa unção é real, não falsificada. 1 João capítulo 2, versículo 27. Jonathan Welton ensina que sempre que houver um real, certamente haverá uma falsificação. Não devemos ter medo de examinar as falsificações, porque o poder de Deus para nos manter é mais poderoso do que o poder do diabo para nos roubar. Jonathan nos diz que precisamos estar muito mais atentos em recuperar todos os nossos bens roubados do inimigo do que em ter medo do engano das falsificações. Um pensamento me ocorreu enquanto eu caminhava pelos corredores da minha livraria cristã local. Continuei observando fileiras e mais fileiras do que chamo de livros de, entre aspas, resposta. Um livro de resposta é um livro escrito em reação ao mundo do entretenimento secular. Normalmente, estes são escritos sobre os mega best-sellers da época ou os filmes de sucesso de grande sucesso e mais especialmente em referência aos modismos do sabor do mês, uma série sobre vampiros românticos ou um filme sobre os evangelhos gnósticos perdidos. Uma vez que o mundo secular produziu um sucesso, os autores cristãos assumiram a tarefa de escrever uma série de livros reacionários. Essa abordagem coloca a igreja na defensiva no engajamento do mundo. Nosso tempo não é melhor servido apontando as trevas que nos cercam. Devemos mostrar nossa luz. Considerando que dois dos melhores escritores de ficção do século XX, C.S. Lewis e J.R.R. Tolkien, eram cristãos devotos, a igreja tem o poder de brilhar na escuridão. Não podemos gastar um tempo precioso na defensiva contra o ataque do mal no mundo do entretenimento secular. Eu gostaria de apresentar uma nova estratégia. Cada vez que vemos o reino das trevas destacado em livros, filmes e etc., devemos perguntar: o que é isso? Uma falsificação do reino da luz? Por toda a Bíblia, vemos que tudo que Satanás faz é uma mera falsificação de algo do reino de Deus. O apóstolo Paulo chama essas falsificações de máscaras. Se a natureza do diabo fosse estudada por toda a Bíblia, descobriríamos que a única coisa que ele pode fazer é pegar algo que Deus criou e distorcê-lo em algo diferente e pior do que originalmente deveria ser. Subtítulo: As falsificações revelam a autenticidade. Isso nos leva ao ponto mais importante deste capítulo. Se houver uma falsificação, há uma autêntica que precisamos encontrar e recuperar. Cada vez que vemos um baile de máscaras, precisamos olhar com atenção para discernir adequadamente o que está sendo falsificado, porque uma falsificação é a prova de que existe um autêntico. Considere o exemplo do dinheiro falsificado. Se houver dinheiro falsificado, isso prova que existe dinheiro real e autêntico. Só porque existe dinheiro falso, não queimamos todo o nosso dinheiro real para evitar enganos. A melhor resposta seria fazer com que o maior número possível de pessoas usasse dinheiro real, de modo que, quando o dinheiro falsificado aparecer, ele seja reconhecido por todos. O fato de haver pessoas operando em milagres falsificados prova que existem milagres reais disponíveis para a igreja. Como cristãos, quando vemos que o adversário criou uma falsificação, geralmente reagimos de forma exagerada ao tentar nos proteger da contaminação.
Uma forma de reagirmos exageradamente é jogar fora qualquer coisa que se pareça com uma falsificação, incluindo o real. É como queimar todo o dinheiro da carteira porque existem falsificações no mundo e é possível enganar. Fomos comissionados não para jogar fora todas as coisas, mas para testar tudo. Apegue-se ao que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Portanto, se virmos uma falsificação, devemos testá-la e descobrir o que ela é falsificada para que possamos reivindicar o autêntico. Considere tomar isso como um desafio pessoal. Se você vir uma falsificação, use-a como um sinalizador que aponta para o autêntico. Subtítulo: A fonte. Para testar todas as falsificações naturais e espirituais, você deve determinar a fonte. Uma pintura de Rembrandt real é autêntica porque Rembrandt a pintou. Com a moeda falsificada, a pergunta é: esta conta foi originada da Casa da Moeda Oficial do governo? Não importa que o dinheiro ou as pinturas falsificados sejam semelhantes aos originais. A melhor falsificação parece o mais próximo possível do original e é difícil dizer a diferença. O teste de autenticidade é sempre sobre a origem. Isso se aplica ao dinheiro, às pinturas e, com certeza, ao reino espiritual. Muitos cristãos têm medo de reivindicar o autêntico porque consideram o poder da falsificação irresistivelmente enganosa. A percepção é que alguém pode acidentalmente cair do precipício e de repente estar operando na falsificação sem querer. Pessoalmente, tenho muito mais fé na capacidade do Senhor Adonai de me manter do que na capacidade do diabo de me roubar. Jesus disse que ele nos tem em suas mãos e ninguém pode nos arrebatar. Eu lhes dou vida eterna e eles nunca perecerão. Ninguém pode arrebatá-los da minha mão. João capítulo 10, versículo 28. Se estamos pedindo ao Senhor que restaure o autêntico para nós, por que devemos ter medo de operar acidentalmente na falsificação? Jesus disse: qual de vocês, pais, se seu filho pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra em vez disso? Ou se ele pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Se você então, embora seja mau, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas capítulo 11, versículos 11 ao 13. Não há necessidade de temer o sobrenatural se você for cristão. Deus tem você em suas mãos. Se estamos pedindo que o Espírito Santo faça algo, não precisamos ter medo de receber uma falsificação. A maneira como Deus se move em certos momentos pode se parecer muito com a nova era, e isso tem assustado muitos cristãos de operar nos dons do Espírito Santo. A verdade é que os dons do Espírito Santo, algumas vezes, são semelhantes aos falsificados, porque o falso e o autêntico sempre se parecem incrivelmente semelhantes. O teste principal é a origem, a partir da pessoa do Espírito Santo. Precisamos estar muito mais atentos em recuperar todas as nossas mercadorias roubadas do inimigo do que em ter medo do engano das falsificações. Subtítulo: O teste. Uma das razões pelas quais está ficando cada vez mais difícil de discernir o falso do autêntico é que o movimento da nova era tem adotado a linguagem cristã nas últimas décadas. Eles honram Jesus como um bom profeta, afirmam interagir com a luz branca do Espírito Santo e falam de Deus como seu Pai.
Isso pode confundir os cristãos que não reconhecem as diferenças sutis, mas tão importantes, entre sua linguagem e a verdade da palavra de Deus. Afirmei que a principal diferença entre uma falsificação e o autêntico é a sua fonte, mas precisamos ser ainda mais específicos sobre como discernir entre os dois. O teste de qual fonte de energia uma pessoa está operando pode ser resumido na pergunta: Jesus é o Senhor da vida dela? De acordo com Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, uma pessoa deve reconhecer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e que Jesus é o Senhor de sua vida. Se uma pessoa não concordar com essas duas coisas e não viver a partir destas, então é um fato de que ela está operando de uma fonte diferente do verdadeiro Jesus da Bíblia. Os praticantes espirituais que acessam e operam no Espírito sem Jesus como o Senhor de suas vidas são invasores no reino espiritual. Jesus colocou desta forma: em verdade vos digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e salteador. João capítulo 10, versículo 1. Então, para responder à pergunta comum, os paranormais e os adeptos da nova era operam com poder? A resposta é sim, mas eles entraram como invasores. Eles não acessaram o reino espiritual por meio de Cristo Jesus, de Yeshua. Sem receber a morte, ressurreição e perdão de Jesus, não estamos em um relacionamento correto com o Pai. E sem o relacionamento correto com o Espírito Santo, estamos invadindo quando entramos em experiências espirituais e podemos ser facilmente enganados e destruídos. É perigoso operar em reinos espirituais sem ter o relacionamento correto com o Senhor do céu e da terra. Devemos entrar no curral das ovelhas pela porta, que é Jesus Cristo. Existem muitas pessoas que reivindicam Jesus em suas práticas espirituais, mas na verdade não se submeteram ao seu senhorio, a pessoa do Espírito Santo. Eu acredito que essas são as pessoas de quem Jesus estava falando quando disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? E em seu nome expulsamos demônios e realizamos muitos milagres? Então direi a eles claramente: nunca os conheci. Longe de mim, seus malfeitores. Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 23. Infelizmente, muitos cristãos se perguntam se são aqueles a quem Jesus estava se referindo nesta passagem. A verdade é que esse grupo é formado por pessoas que usam o nome de Jesus, mas não têm nenhum relacionamento pessoal ou experimental com ele. Subtítulo: Resistência. Como vimos até agora, existem muitas pessoas que operam além do natural. Alguns operam com segurança sob o senhorio de Jesus Cristo. Porém, alguns, como budistas, hindus, nova era e ocultistas, operam perigosamente como invasores. Para o cristão normal que reivindica o sobrenatural, a maior resistência, na verdade, não vem daqueles que estão andando na falsificação, mas sim de um terceiro grupo. Aqui estão as 3
perspectivas a respeito da operação do sobrenatural como eu o vejo. Primeiro, aqueles que caminham no autêntico. Segundo, aqueles que andam na falsificação. E terceiro, aqueles que não entram e têm medo dos grupos 1 e 2. Curiosamente, o grupo 1, cristãos operando no poder do Espírito Santo, normalmente recebe até maior oposição do que o do grupo 2, falsos religiosos operando a partir de fontes de poder malignas. Mas, na verdade, do grupo 3, companheiros cristãos que acreditam em falsas doutrinas sobre a operação de poder sobrenatural. O falsificado e o autêntico parecem tão semelhantes que o grupo 3 frequentemente declara que o grupo 1 está entrando no falsificado. Isso é muito parecido com o que os fariseus disseram de Jesus. Um dia, Jesus expulsou um demônio de um homem mudo e quando o demônio se foi, o homem começou a falar. A multidão ficou maravilhada, mas alguns disseram, não é de se admirar que ele possa expulsar demônios. Ele recebe seu poder de Satanás, o príncipe dos demônios. Lucas capítulo 11, versículos 14 e 15. Como os fariseus, o espírito religioso moderno não entende que a existência do falso prova que existe um autêntico. Em vez de pedir a Deus discernimento para dizer a diferença, os fariseus determinam que, se eles têm a mesma aparência, são iguais. Considerando que até o próprio Jesus foi acusado de andar em trevas por manifestar o poder sobrenatural, devemos estar preparados para a mesma acusação. À medida que reivindicamos nossos dons dados por Deus, sempre haverá aqueles que nos acusam de ser vítimas da falsificação. Ser um cristão normal não é para os fracos de coração. Sempre haverá aqueles que resistem ao Espírito Santo. Mas o que pode surpreendê-lo à medida que você se torna normal é que a resistência mais forte não vem do pecador, mas de muitos que se dizem cristão. Subtítulo: Falsificações para recuperar. Com toda essa conversa sobre falsificação e autenticidade, agora você pode estar coçando a cabeça esperando por exemplos. Os melhores exemplos que encontrei estão no movimento da Nova Era. Eles traficam os bens roubados da igreja há muito tempo. Encontrei ao longo das Escrituras pelo menos 75 exemplos de coisas que a Nova Era falsificou, como ter um guia espiritual, meditação, auras, objetos de poder, clarividência, clareaudiência e muito mais. Na verdade, eles pertencem à igreja, mas foram roubados e habilmente reembalados. Esses exemplos foram incluídos para estimulá-lo e fazê-lo pensar de maneira diferente sobre algumas das maneiras como reagimos ao ver as falsificações. Agora, sempre que você ver uma falsificação, espere, pergunte ao Espírito Santo, em comunhão com ele, o que é uma falsificação? Qual é a sua fonte? Como posso ter o autêntico, o verdadeiro? Subtítulo: A comissão. Imagine que a igreja tivesse um depósito cheio de 10.000 ogivas nucleares e que entre essas ogivas havia 100 ogivas falsas inoperantes. Em vez de testar cada um para o verdadeiro e o falso, a igreja entregou todas as 10.000 ogivas ao nosso inimigo e disse:
Só não queremos ser enganados por falsas ogivas. Talvez estejamos mais seguros jogando fora qualquer coisa que pareça uma ogiva. Isso é essencialmente o que acontece quando respondemos às falsificações com medo ou por medo. Se tivermos uma atitude que diz: se acontecer algo sobrenatural ou além do meu entendimento, então deve ser do inimigo. Então já fomos enganados. Essa perspectiva não nos deixa nenhum discernimento verdadeiro e nos deixa impotentes contra o inimigo. Precisamos começar a usar algumas falsificações como sinalização. Cada vez que uma falsificação aparecer, considere-a como o Senhor apresentando a você uma oportunidade de resgatar o que é autêntico das trevas. Assuma a causa de recuperar os bens roubados da igreja. No Antigo Testamento, somos informados de que, quando um ladrão é pego, ele deve pagar o dobro do que roubou. Ver Êxodo capítulo 22, versículos 3 ao 17. Chegará o momento em que a igreja perceberá que nossos bens sobrenaturais foram roubados e que devemos enfrentar o ladrão. Quando pegarmos o ladrão, Satanás, ele vai ficar cara a cara com o fato de que ele lançou a igreja no dobro da espiritualidade e do poder que ela tinha antes dele nos roubar. O dia da retribuição está chegando. Só temos que identificar as falsificações e recuperar nossas coisas. A melhor maneira de detectar uma falsificação é se tornar um especialista no que é autêntico. Além disso, quando você vir uma falsificação, não recue de medo. Deixe este grito crescer em seu coração. Isso é meu e eu quero de volta. Subtítulo: O novo som de Deus está chegando. Quando pensamos em escrever este livro pela primeira vez, nos perguntamos se outras pessoas estavam sendo conduzidas por uma jornada semelhante de descoberta. Foi quando tivemos a ideia de descobrir o que os líderes cristãos podem pensar sobre nossa suspeita de que Deus não apenas está por fazer algo novo, mas que esse novo algo pode envolver som, frequência, vibração ou energia. Começamos a entrevistar todos os líderes que pudemos encontrar e ficamos surpresos ao descobrir que não éramos os únicos loucos o suficiente para explorar esses assuntos. Todos os líderes que entrevistamos já haviam explorado os domínios das frequências, vibrações e física quântica. Portanto, estávamos em boa companhia, mesmo que fôssemos todos um pouco estranhos. Você já leu o que Bob Jones tem a dizer? Os capítulos seguintes compartilham um pouco do que outras pessoas nos disseram que têm visto e sentido de Deus. Aleluia! Glórias seja dada ao nome santo do Senhor. Amém. Yahweh.